Quero saudar os irmãos mais uma vez com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Foi melhor, mas pode ser melhor ainda, porque a gente está no dia do Senhor, o dia da ressurreição do Senhor, o dia em que o nosso Salvador levantou dos mortos e nos trouxe de volta à vida. Eu saudo os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, ontem eu estava saboreando um caldo aqui com o irmão Nivaldo e eu vi uma galeria de pastores ali e olhando aquela galeria de obreiros, eu encontrei uma foto de um pastor que é um amigo querido, que mora no Espírito Santo, só que ele estava com um bigodinho muito interessante e eu tirei aquela foto dele, fiz o recorte só do rosto e mandei para ele, fiz bem assim, rapaz, você sabe onde isso aconteceu? E ele rapidamente me respondeu e ele fez bem assim, você está na PIB de Divinópolis. Essa é uma igreja extremamente amada por mim. Deixo um abraço aos meus irmãos, pastor Evaldo Carlos, deixo esse abraço aos irmãos e eu me comprometi porque ele insistiu bastante. Deixe o meu abraço aos irmãos, foi um tempo extremamente precioso que eu convivi com eles. E eu trago essa saudação do pastor Evaldo também aos irmãos. Meus irmãos, que tempo bom estar aqui, conversava com o pastor Igor, ele me perguntava como está sendo a experiência e eu disse a ele, estou comendo bastante. Porque ontem os irmãos, e o pastor Petrônio já entrou no ritmo, Ontem a gente foi almoçar e a gente almoçou mais ou menos de 1 até 4 horas da tarde. E aí eu vim para o hotel para me arrumar, para poder estar aqui à noite no culto. E quando eu cheguei, tinha café. Eu fiz, mas gente, eu ainda nem consegui terminar de mastigar o almoço, já tem café. E tem sido um tempo precioso, os irmãos são pessoas muito bondosas e eu louvo a Deus pela vida dos irmãos. Nós temos um tema interessante nessa manhã, eu queria te convidar a ficar de pé. Lá na igreja, quando a gente tem um tema, a gente recita o tema, a gente faz a leitura do texto e eu queria fazer isso com você nesta manhã. Vamos fazer a recitação e depois juntos vamos ler o texto bíblico da nossa meditação nesta manhã. Não, mas vamos primeiro para o tema, meu irmão, me ajuda aí, eu nem sei onde é que o pessoal está. Minha irmã, estou vendo ela ali. Isso. Então todos, 1, 2, 3... Pronto, agora com convicção, acreditando que Ele é a nossa paz. Cristo, nossa paz. Vamos lá? Vamos ao texto bíblico? O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados, íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos orar. Pai, obrigado pela Tua palavra. Obrigado por esse dia, o dia que demarca a ressurreição do nosso Salvador. O Senhor não está mais morto, mas vivo está, vive e reina para todos sempre. E há de voltar para buscar a Tua amada igreja. Igreja que hoje celebra 104 anos, mas um dia estará na eternidade celebrando aquele que vive e reina para todos sempre. Nós pedimos, ó Pai, fala aos nossos corações mais uma vez, por meio da Tua santa palavra, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, meu irmão, minha irmã. Esse é um tema interessantíssimo, Cristo, a nossa paz, porque nós vivemos num mundo que é carente de paz. O nosso mundo é um mundo extremamente carente de paz. Nós vivemos num mundo onde a palavra paz é falada constantemente, mas ela é pouco vivida e ela é quase impossível de ser encontrada. E nós estamos numa igreja que celebra 104 anos e que tem a paz como seu tema nesse período. E a mensagem da igreja é interessante porque a igreja em si é uma mensagem. Quando o apóstolo Paulo está escrevendo a carta aos Efésios, ele vai dizer que
Deus usa a igreja como uma mensagem para os seres espirituais, para que os principados e as potestades conheçam e reconheçam que Ele é um Deus sábio. Ele faz isso por meio da igreja. Então a igreja é uma mensagem para os principados e para as potestades, para os seres espirituais. A igreja em si é uma mensagem. Por isso, quando Jesus lá em Mateus vai falar sobre a igreja que ele estava edificando, ele vai dizer: as portas do inferno não podem prevalecer contra ela. As portas do domínio da morte não podem sobrepor a igreja. A igreja é uma mensagem de Deus para o mundo espiritual. Mas o apóstolo Paulo também, escrevendo aos Coríntios, vai dizer que a mesma igreja é uma mensagem de Deus para as pessoas. Porque a igreja de Corinto, assim como a PIB de Divinópolis, assim como a igreja Batista Monte Gerizim, assim como as igrejas de Cristo em todos os lugares, a igreja é a carta viva do Deus vivo para que as pessoas leiam a mensagem da paz e da salvação. O apóstolo Paulo escreve essa carta aos Tessalonicenses com muita alegria, e você percebe isso ao longo da carta. E eu queria, mais uma vez, como fiz ontem, colocar o contexto diante de nós em que essa carta foi estabelecida. O apóstolo Paulo escreve essa carta na sua segunda viagem missionária. Ele tinha planejado viajar para a Ásia, mas Deus não permite que ele vá para a Ásia. E ele tem uma visão de um homem macedônico, um homem europeu, dizendo: passa a Macedônia e nos ajuda. E ele vai à Macedônia e ele começa a sua viagem, capítulo 16 de Atos, ele começa a sua viagem pela cidade de Filipos. Ali em Filipos acontecem uma série de eventos. Ali ele expulsa o demônio de uma menina, ali pessoas são curadas, pessoas queimam livros de bruxaria, ali Paulo é preso injustamente, Paulo é espancado, durante a noite a prisão é sacudida, o carcereiro se converte. A cidade de Filipos é um grande evento na vida de Paulo, mas é um lugar onde ele sofre injustiça e perseguições duras e ferrenhas. De Filipos ele passa a sua próxima cidade. Ele vai passar por Anfípolis e por Apolônia e Anfípolis, e ele vai chegar lá na cidade de Tessalônica. Ali na cidade de Tessalônica, ele começa a pregar o evangelho na sinagoga, e ele começa a discutir, dizendo que Jesus Cristo é a promessa de Deus sendo cumprida, sendo realizada para o povo de Deus. E alguns judeus se convertem, mas muitos gregos e muitas mulheres importantes daquele lugar se convertem. Uma igreja forte se estabelece ali. E aquela igreja, ela não é só forte etnicamente, porque era uma igreja multicultural. Temos hebreus, temos estrangeiros, os gregos formando um povo, pessoas que viviam separadas, mas que agora estão unidas, porque Cristo Jesus é a nossa unidade e a nossa união. Ele junta pessoas que naturalmente não estariam juntas, ele promove relacionamentos entre pessoas que naturalmente viveriam distantes, e essa é uma das grandes belezas da igreja, essa unidade que é formada por Deus. Mas aquela igreja, ela era uma igreja forte por suas características, mas também por sua vida espiritual, porque Paulo vai dizer que a vida espiritual daqueles irmãos era uma vida tão bela que chegou a mensagem da vida deles em todas as outras igrejas. Eles se tornaram um modelo de igreja, e agora o apóstolo está falando sobre a volta de Jesus Cristo. Ele anunciou a vinda de Jesus quando ele começa a pregar em Tessalônica, porque em Tessalônica ele começa a sua mensagem dizendo que as promessas que foram feitas pelo Deus eterno no Antigo Testamento em Jesus Cristo se cumpriam. Mas agora, ao final desta carta, ele está nos advertindo e advertindo o povo de Tessalônica de que esse mesmo Jesus que veio uma vez para salvar, voltará para buscar o seu povo e a sua igreja. Nós somos o povo e a igreja desse Deus vivo, esse Deus vivo que é um Deus de paz, um Senhor da paz, o príncipe da paz, como o profeta Isaías pôde nos dizer. E nós começamos o nosso versículo 23 exatamente nesse ponto do Deus de paz. Nós temos um Deus que é um Deus de paz, e talvez algumas pessoas possam fazer uma pergunta: mas se Deus é um Deus de paz, por que existem tantas guerras nesse mundo? Se Deus, e eu já ouvi algumas vezes algumas pessoas perguntarem, se Deus é um Deus bom, por que existe tanto mal no mundo? Por que Ele não acaba logo com o mal? E é fácil, meu irmão, você fazer
essa inferência quando você acha que você é parte do bem. O problema é que a Bíblia nos ensina como é que o mal entrou na humanidade. Lá no início da história da humanidade, Adão, o primeiro de todos os homens, representante de toda a humanidade, criado por Deus à sua imagem e semelhança, resolveu ouvir orientações diferentes das orientações que Deus deu para ele. E Adão desobedeceu a ordem de Deus e o pecado entrou no mundo. E o apóstolo Paulo aos Romanos vai nos ensinar que com o pecado a morte entrou no mundo e a morte tomou conta de todo mundo. E quando nós chegamos no capítulo 3, versículo 23, ele vai dizer que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O mal, a maldade, as inimizades, elas existem nesse mundo e não há alternativa além do príncipe da paz para que o mal seja extirpado desse mundo. Então, quando nós começamos a fazer essa pergunta, por que é um Deus bom? Permite que o mal exista nesse mundo. Lembre-se, você é parte desse mal antes que Cristo entre na sua vida. Você só está fazendo essa questão porque esse Deus bom permite que você ainda esteja vivo, que eu ainda esteja vivo. Esse sentimento de indignação no nosso coração, ele é bonito e às vezes ele aparece na palavra de Deus. Tem um profeta do Antigo Testamento que ele começa o seu texto dizendo: até quando, Senhor? Até quando o Senhor não se levantará e fará justiça? Até quando o Senhor vai ver o mal acontecendo e o Senhor não vai fazer nada? Senso de indignação. Mas eu acredito que ele não tinha noção de que a justiça de Deus é pesada demais para nós seres humanos. Então Deus começa a falar com aquele profeta. E Deus começa a dizer o que Deus vai fazer para aquele profeta. Como Deus vai aplicar a justiça, que ele tão incisivamente pedia no começo. E ele dizia: olha, o mal cresce porque parece que não há manifestação da justiça de Deus. E o Abacuque, no finalzinho do seu livro, que começa com a indignação, diz: Senhor, na tua ira, lembre-se da misericórdia. Esse é um mundo mau, meus irmãos. E essa é uma verdade que não pode ser mudada. É um mundo que está em guerra desde o dia em que Adão pecou. Desde o dia em que a queda veio, o mundo está em guerra. E nós, seres humanos, estamos em guerra contra Deus desde a criação. Desde aquele momento que nós caímos, nós estamos em guerra. Deus nos criou para o louvor da sua glória, e nós estamos tentando viver para a nossa própria glória, para os nossos próprios desejos, para os nossos próprios projetos, segundo a nossa própria inteligência, e essa é uma escolha ruim, meus irmãos, e essa não é uma escolha que promove e produz a paz. Infelizmente, o pecado, ele consome, corrói e corrompe todas as coisas. Quando Deus nos criou, Ele nos criou com razão. Ele nos deu a capacidade de raciocinarmos. E ao final do século XIX, houve uma grande promessa. O mundo agora ia se livrar do peso da religião. E agora o mundo seria melhor, porque os homens não precisariam mais de nenhuma divindade. Eles usariam a sua razão. E aí o ser humano usaria a sua humanidade. O século XIX acaba com essa promessa. As revoluções que aconteceram, racionalistas no século XIX, trouxeram essa promessa. As universidades traziam essa promessa. Nós agora vamos viver um tempo bom, um tempo de paz. E aí a gente começa o século XX, as duas maiores guerras da história da humanidade, porque não há tempo de paz se Deus não for a nossa paz. Se nós estivermos longe do Senhor da paz, nós não estaremos em paz, nós não encontraremos paz. Então o apóstolo começa a nos chamar a atenção para esse fato de que há um Deus que criou o mundo, e a maneira como eu e você podemos viver neste mundo em paz é quando nós nos encontramos com este Deus, que é um Deus de paz. Só que esse encontro com o Deus de paz, que se revelou na pessoa de Jesus Cristo, ele vai se desenvolvendo em nossas histórias e em nossa vida. E quando eu estava pensando sobre isso, eu lembrei da história do Nick. Eu li há muitos anos atrás a história do Nick. Ele era um jovem que cresceu em Nova York e ele viveu entre as gangues desde garoto. Ele era descendente de latinos, um latino-americano que foi criança
Aos 8 anos, ele chega nos Estados Unidos e ali ele sofre uma série de violências e de barbaridades. E ele tomou uma decisão na vida dele. Ele não choraria nunca mais, porque choro é sinal de fraqueza. E ele seria um homem forte, e como as pessoas faziam ele sentir medo, ele faria todo mundo sentir medo. E parece que o projeto dele deu muito certo, porque ele foi crescendo e ele foi se envolvendo com as gangues de rua, e ele se tornou um homem mau, um homem cruel, que andava com homens maus e cruéis. Durante algum tempo na vida dele, eles marcavam lugares de encontro. A gente vê essas coisas acontecendo com o time de futebol, a gente pensa que é novidade. Isso existe desde sempre, meu irmão. A maldade está no coração dos homens desde sempre. E ele conta que eles começavam a marcar encontros com pessoas que eram de outras gangues, para que eles se batessem lá e se espancassem até que alguém morresse, ou que a polícia chegasse para botar alguém para correr. E aquele homem duro, um dia ouvindo a palavra de Deus com outros amigos duros iguais a eles, ou talvez mais duro que eles, foi alcançado pela presença do Senhor através do seu Espírito e de sua palavra. E ele começou a contar que no meio daquela reunião, enquanto ele estava ouvindo o pregador, numa reunião que ele não queria estar, com um pregador que ele não queria perto dele, ele percebeu que o ambiente onde eles estavam, aquele ambiente de guerra, aquele ambiente de violência, foi mudando e as coisas foram mudando, e ele disse que começou a se sentir perturbado, e o pregador disse que Deus amava ele. Aquele homem não sabia o que era amor, porque a vida inteira ele só viu ódio e violência. E ele disse que aquela palavra perturbou ele. Como é que alguém pode amar uma pessoa má como eu? Enquanto ele estava lutando com aquela palavra de um Deus que amava os homens, ele viu do seu lado começarem a chorar os seus amigos. E ele disse: aqueles eram homens maus, eu não vi aqueles homens chorar nunca na vida deles. Eram homens que sofriam, chegavam todo arrebentados e eles não choravam. Eram homens que viram seus pais morrerem e eles não derramaram uma lágrima, eles sequer manifestaram sentimento pela morte dos seus pais. E eu vi aqueles homens chorando como crianças no chão, e aquilo me perturbou. Eu nunca tinha visto um poder tão grande como aquele. Todo o poder que eu achava que eu tinha não era nada. Aquele poder era maior do que o que eu tinha. E o Nick vai contar sua experiência. Naquele dia ele encontrou-se com Jesus, e ele encontrou uma paz que ele nunca tinha experimentado, e ele encontrou um amor que ele nunca tinha experimentado. E daquele dia para frente ele deixou de ser um homem terrível e temido, um gangster temível, e se tornou um pregador do evangelho, um evangelista. Aquele grupo dele se tornou um grupo evangélico, porque Cristo é a nossa paz, e Ele é a solução para as nossas vidas. O Deus de paz muda os corações mais duros e perversos desse mundo, porque Ele tem poder para fazer isso. Quando um homem se levantou contra o povo de Deus, com tamanho ódio, que a história relata que ele esmagava o povo de Deus, Deus encontrou com ele no caminho de Damasco. E ele escreveu essa carta que nós estamos lendo aqui, falando sobre esse Deus de paz. Saulo se converteu quando ele mais odiava o povo de Deus, porque o nosso Senhor é um Senhor de paz, é o Deus de paz. E esse Deus de paz, que teve a sua santidade ferida, ele vem sobre nós. E quando ele nos transforma, ele nos transporta para uma outra realidade. Eu sei que a mensagem do tempo e a moda do momento é dizer: Deus é amor. E eu li recentemente um autor falando uma coisa muito interessante. Ele disse: Deus é amor, mas o amor não é Deus. E parece só um joguinho de palavras, mas não é. Algumas pessoas transformaram o amor, a ideia que elas têm de amor, em Deus. Então elas começam a dizer que Deus só pode ser aquilo que o amor, segundo elas pensam, é. E o que o autor estava contrapondo é justamente isso. Olha, Deus é amor, mas o amor não é Deus. E o Deus de amor é quem nos ensina o que é o verdadeiro amor. E o amor de Deus, ele tem várias características, e uma delas é a própria pessoa de Deus. E a pessoa de Deus é vista, meus irmãos, na palavra de Deus muito tempo, e ela é chamada por uma expressão especial.
Quando Isaías tem uma visão de Deus, ele tem uma visão do trono de Deus, da glória de Deus. Existem seres que estão dia e noite falando para este Deus uma palavra, e não é amor, amor, amor. Não é poder, poder, poder. Não é o controle, o controle. Todas essas são características. Deus é um Deus de amor, Deus é um Deus de todo poder, Deus é um Deus de justiça. Os anjos podiam estar usando qualquer uma dessas características para falarem com Deus. Mas a palavra que sai da boca daqueles anjos o tempo todo é santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Esse Deus de amor, esse Deus de paz é um Deus santo. E os nossos pecados nos afastaram desse Deus santo. E é por isso que nós muitas vezes lutamos sem encontrarmos a paz. E Deus, quando vem em sua santidade a nós, e quando se encontra conosco e nos transforma, Ele nos transporta para a santidade. Eu, de vez em quando, lá na igreja, gosto muito de trabalhar essa ideia da santidade, porque a santidade, a gente geralmente trabalha ela, pastor Petrônio, sobre 2 aspectos. Mas ela tem 3. A gente trabalha, algumas pessoas dão muita ênfase na santidade como um processo. Outras pessoas dão muita ênfase na santidade como um ato de Deus. Essas são 2 esferas da santidade. Tem uma terceira que eu quase nunca ouço, é raro eu ouvir alguém tratar, que é um ato de Deus, um processo de Deus, mas também um estado de nós seres humanos. Porque a santidade só é possível diante da regeneração. Se Deus não nos transformar a natureza, nós nunca seremos santos. E hoje de noite eu vou falar um pouquinho sobre a necessidade de nascer de novo. Sem um novo nascimento não existe santidade. Sem nascer de novo, nós não podemos ser santos. Então, quando nós olhamos para a santidade, ela sim, em primeiro lugar, é um ato de Deus. Porque só o Deus santo pode nos tornar santos. E uma coisa preciosa das Escrituras é que o apóstolo escreve em muitos contextos a igrejas em dificuldades, pastor. Muitas vezes, muitas vezes. A igreja de Corinto, apesar de ser uma igreja que tem a maior lista dos dons espirituais, era a igreja que enfrentava a maior quantidade de dificuldades. Graças a Deus os irmãos não passam pelas coisas que aconteciam lá, né? Porque lá tinha gente cometendo pecado de linha sexual. Lá tinha gente brigando com gente. Aqui é todo mundo pacífico, todo mundo tranquilo, amém? Eu espero que seja verdade esse amém, porque amém é assim seja, viu? Se tem problema, resolva, meu irmão, em nome de Jesus, o mais rápido possível. Mas ali havia problema de relacionamento. Tinha as pessoas que eram de um grupo, as que eram de outro, as que eram de outro grupo. A ponto do apóstolo Paulo dizer bem assim: quem somos nós que somos líderes? Cristo é que é tudo, não nós. Aquela igreja tinha problemas de pessoas que eram egoístas. Aquela igreja tinha problema de gente que, ao invés de resolver suas coisas pessoalmente, ia lá para a justiça dos homens para brigar com os irmãos. Lá em Jerizinho a gente foi reformar o estatuto e eu coloquei que é causa de exclusão sumária se um irmão processar outro irmão. Aí a irmã que estava com a gente, a advogada, ela fez assim: mas não pode, pastor, porque existe o direito constitucional da ampla defesa do contraditório, vai exercer aqui dentro da igreja. Ah, mas o cartório não vai. Vai sim, a gente vai botar os textos bíblicos que ensinam isso, porque os crentes precisam ser julgados pelos próprios crentes. Problema de crente tem que ser resolvido dentro da própria igreja. Paulo está repreendendo os crentes que estavam ali brigando e indo para a rua dar mau testemunho. Olha, Cristo é a nossa paz. Cristo é a nossa unidade. Como é que a gente vai para o mundo dar mau testemunho? Isso é vexatório, é vergonhoso. Isso é zombar do nome de Cristo e da obra dele no Calvário. Aí a gente ficou naquela discussão. Eu fiz assim: minha irmã, vamos fazer o seguinte, coloca esse negócio aí. A gente vai para a assembleia, a gente discute, depois a gente manda para o cartório e a gente vai ver o que é que acontece. O cartório vai chegar lá e vai dizer o que ele vai dizer, mas a gente vai ver o que é que acontece. E aí a gente botou, e eu fiz questão de botar citando os textos bíblicos, conforme a palavra de Deus nos orienta, na carta aos Coríntios.
porque é lá que estava acontecendo o problema. As questões internas entre irmãos devem ser resolvidas entre eles mesmos, sendo o caso de exclusão do rol de membros, um irmão que processe outro irmão, etc, etc, etc. Passou na assembleia, foi embora, e aí o cartório fez o quê? Registrou. Porque a gente está usando a palavra de Deus, Bíblia, mas olha como a igreja de Corinto era uma igreja difícil. Paulo vai dizer que ali dentro estava acontecendo coisas que até no mundo era vergonhoso de acontecer. Estava acontecendo ali dentro daquela igreja de Corinto. Aquela igreja de Corinto tinha gente que nem acreditava mais que houvesse ressurreição. Aquela igreja sofria, na hora da ceia tinha gente ali na ceia que não respeitava nem o momento da ceia. E sinceramente, meu irmão, se eu fosse escrever uma carta, talvez eu começasse assim: pecadores endurecidos. Mas Paulo diz bem assim: aos santos de Deus que se encontram na cidade de Corinto. Paulo não fala dos pecadores de Corinto. Porque quando eu e você temos um encontro com Deus, ainda que nós possamos ter dificuldades na nossa caminhada, ainda que em alguns momentos nós pequemos, Deus mudou o nosso status, o nosso estado. Quando eu era solteiro. Mas quando eu me casei, eu passei a ser casado. Qual é o estado civil? Não é mais solteiro, é casado, mudou. Quando eu não conhecia Cristo, o meu estado era de pecador, porque aquilo definia quem eu era. Aquilo definia como eu vivia. Mas quando nós temos um encontro verdadeiro com Cristo, o nosso estado muda. E você passa a ser chamado de santo. E você pode procurar e você vai encontrar em todo o Novo Testamento essa expressão santo, os santos, o povo santo. Nós somos uma nação santa. Por quê? Porque Deus mudou o nosso estado, Ele nos separou desse mundo. Não significa que nós não pecamos mais, porque o próprio João vai dizer: se alguém diz que não tem pecados, é mentiroso e a palavra de Deus não está nele. Nós ainda pecamos, mas nós já não vivemos sobre o domínio do pecado e a escravidão do pecado, porque Cristo, a nossa paz, nos libertou do domínio do pecado. Então Ele mudou o nosso estado, nós não estamos mais no estado que nós estávamos. E há um ato de Deus que não muda apenas a minha nomenclatura, mas o que eu realmente passo a fazer e como eu realmente passo a viver. E aí vem o processo que é a consequência daquilo que Deus já fez em nós, em nossa vida. Por isso, o apóstolo Paulo, falando do Senhor Jesus, que há de voltar para buscar a sua santa e amada igreja, ele vai dizer: olha, o Deus de paz vos santifique em tudo. Que Deus comece esse processo em tudo, na sua vida e na minha vida, meu irmão. E se Ele já começou, que Ele continue essa boa obra até o dia da volta de Cristo Jesus. E quando nós encontramos esse Deus de paz, quando nós temos essa experiência de transformação e de mudança do nosso estado, a nossa vida passa a ser uma vida diferente. Porque nós passamos a gozar de uma certeza que nada nem ninguém pode remover da nossa vida e do nosso coração. O apóstolo vai dizer bem assim, ele vai terminar dizendo bem assim: e que o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Perceba, essa não é uma obra deles. Não é uma obra deles. É uma obra de Deus na vida deles. Tem coisas que são nossas. Somos nós que vamos fazer. Você tem que lutar contra o pecado, meu irmão. Você tem que confessar o seu pecado. Você tem que se arrepender em crer. Mas quem vai te preservar íntegro e irrepreensível é o próprio Deus de toda paz. A carta aos Efésios, ela é maravilhosa, porque ela começa dessa maneira. Ela começa nos mostrando aquilo que só Deus faz. A salvação é uma obra exclusiva de Deus. Só Deus pode salvar os homens.
Ninguém pode fazer essa obra, só Deus. A igreja é uma obra exclusiva de Deus. A gente vai, prega o evangelho, anuncia o evangelho, mas só existe igreja porque o Espírito de Deus organiza a igreja. Os irmãos escolheram um pastor, a liderança da igreja é dada pelo próprio Deus. A gente vai para o Apocalipse e Deus diz: eu tenho as estrelas em minha mão. Os anjos estão nas minhas mãos, os anjos da igreja. Eu tenho a liderança da igreja em minha mão. A liderança da igreja é uma obra de Deus, estabelecida pelo próprio Deus. Agora, a salvação vem por Deus, a igreja é formada por Deus, a transformação é feita por Deus. Nós estávamos mortos quando Deus nos trouxe a vida, e ali é a vida espiritual. Agora, tem coisas que são feitas por mim e por você. Nós vamos lutar contra o pecado, nós vamos lutar contra a vida que nós tínhamos antes, nós vamos buscar uma nova vida. Isso é o que nós vamos fazendo, e a segunda parte da carta aos Efésios é exatamente isso. É a nossa luta contra o pecado e contra as forças do mal. Você pega a carta aos Efésios, você vai perceber isso. Tem uma coisa que é só de Deus, tem uma coisa que é somente nossa. Deus nos dá a condição, agora nós precisamos fazer. Essa parte que o apóstolo está nos apresentando é algo que Deus faz em nós. É Ele que nos preserva. E aí esse texto, ele reverbera uma doutrina que nós temos defendido como batistas. Inclusive a CBB manteve essa doutrina, a perseverança dos santos e a eterna salvação. Muitas vezes nós vemos pessoas questionando a salvação e a eterna salvação e a perseverança dos santos. E essa ideia da salvação ser uma obra contínua de Deus que não pode ser perdida, é a ideia da salvação não ser perdida. Eu sei que tem uma frase muito batida, né? Uma vez salvo, salvo para sempre. Aí as pessoas questionam e discutem e dizem: mas alguém que foi salvo e vai viver no pecado, etc. E quando você ouve as questões sobre essa doutrina, que ela está lá, se eu não me engano, no artigo 6º da nossa declaração doutrinária, quando você vai ouvir as questões estabelecidas, você vai ver que as pessoas têm duas dificuldades com relação a essa doutrina. Primeiro, elas talvez não compreenderam o que é a regeneração. Porque não existe salvo que não tenha sido regenerado. O Espírito Santo entra no nosso coração e ele muda a nossa natureza. E a semente de Deus permanece dentro de nós de maneira, e isso está lá em 1 João, de maneira que nós não podemos viver na prática do pecado. É impossível para a gente viver na prática do pecado. E quem foi regenerado sabe, antigamente pecava, não sentia nada. Hoje, quando você peca, aquilo pesa no seu coração. E você pede perdão a Deus, e você busca o socorro de Deus. Então, a incompreensão do que é a regeneração faz com que algumas pessoas questionem essa doutrina. Porque um regenerado não vai viver no pecado como se não tivesse experimentado essa transformação que o Senhor opera. A outra incompreensão que muitas vezes é gerada é a ideia da salvação baseada em obras. Porque a gente diz: a salvação é pela graça, mas faz por onde que eu te ajudarei. É mais ou menos isso que a gente fala às vezes. É pela graça, mas... E eu conversava com um irmão uma vez, e ele me tratando desse assunto, ele falou: mas pastor, veja bem, eu conheci uma pessoa, as experiências são ótimas, né? Eu conheci uma pessoa que ela pregava, era um pastor, era um homem de Deus, muita gente se convertia, e depois ele traiu a mulher, abandonou a igreja, e hoje ele está vivendo no mundo. O senhor está dizendo que esse homem é salvo? Eu falei: não, quem disse que ele era salvo foi você. Eu nunca disse isso. Mas como é que um homem desse não era salvo, pastor? Eu fiz bem assim: você vai perguntar a Jesus. Porque Jesus disse que naquele dia, muitos dirão: Senhor, em teu nome não fizemos isso, em teu nome não expulsamos demônios, não realizamos prodígios, maravilhas, não fizemos muitos milagres. Jesus não vai dizer que essas pessoas são mentirosas. Jesus vai dizer assim: eu nunca conheci vocês. Apartem-se de mim, vocês que vivem na iniquidade. Aí eu fiz bem assim: mas meu irmão, deixa eu te fazer uma pergunta. Ser pastor garante a salvação de alguém? Pregar bem leva alguém para o céu? O irmão precisa compreender o que é a graça de Deus.
A graça de Deus não está baseada nas nossas obras, mas na obra de Cristo Jesus por nós. Foi aquilo que Jesus sofreu no Calvário que trouxe paz para nós. É aquilo que Jesus fez que nos torna novas criaturas, que nos torna cidadãos dos céus. Então, a incompreensão do que é a salvação pela graça de Deus é pela fé em Cristo Jesus. O John Wesley lutou com essa ideia da salvação por muito tempo, porque ele queria fazer alguma coisa para ser salvo. Foi uma luta durante a vida inteira, porque queria fazer alguma coisa para ser salvo. Mas você é salvo por crer no Filho de Deus, e é isso que o Senhor Jesus Cristo nos ensina. Ele já fez, Ele está fazendo. Algum tempo atrás, lá na igreja a gente tem vários seminaristas passam sempre por crise, você sabe disso, né? Vocês sabem disso, vocês passaram pelo seminário, e o seminarista veio conversar comigo, um homem de Deus, veio conversar comigo, ele estava preocupado, ele pediu para falar comigo, ele queria falar comigo de noite, e ele porque queria falar, e eu fiz, rapaz, eu estou com a noite cheia, hoje está complicado. Ele fez, pastor, qualquer hora, mas tem que ser hoje. Eu fiz meio assim, está acontecendo alguma tragédia na vida desse rapaz. 10h30 você chega lá na igreja, porque eu te atendo, vou terminar o que estou fazendo e te atendo. E aí ele chegou na igreja, desesperado. E ele disse, olha, eu estou a semana inteira com uma dúvida que está tirando meu sono. Eu fiz meio assim, qual é a dúvida, meu irmão? Ele fez meio assim, pastor, eu não sei o que fazer, mas eu estou com uma dúvida sobre se eu sou salvo ou não. Meus irmãos, o seminarista estava num desespero, e aí eu dei uma boa risada, eu fiz bem assim, glória a Deus. Ele olhou e fez, como é que o senhor dá glória a Deus? Eu estou desesperado, eu estou vindo aqui, eu não estou nem conseguindo dormir. Eu fiz bem assim, eu não tenho como te responder a sua pergunta, mas eu estou dando glória a Deus, porque agora você vai buscar a resposta da sua pergunta. Ninguém, meu irmão, pode dizer a você se você é ou não salvo, além do próprio Deus. Mas que bom que você foi despertado para fazer essa pergunta a você mesmo. Porque esse é o momento de você buscar comunhão com Deus, até que você tenha essa certeza no seu coração. E ele não gostou muito da minha resposta. Disse que eu estava zombando do sofrimento dele. Eu orei com ele. E ele foi embora. 2 semanas depois ele me liga de noite, muito alegre, e ele fez-me assim, pastor, eu sou salvo. O Senhor me lembrou do dia que Ele me salvou. Eu estava orando, estava aqui lutando, e Ele me lembrou do dia em que eu o encontrei, e Ele mudou a minha vida. Eu sei que eu sou salvo. Eu fiz, está vendo? Porque eu estava dando risada. Esse era um tempo bom na sua vida. Descobri a obra de Deus dentro da sua vida. Eu e você precisamos ter essa experiência e essa certeza. E quando nós temos essa experiência e essa certeza, não importa se o mundo está desabando, nós estamos no Senhor e nós temos paz no nosso coração. Nós podemos enfrentar toda e qualquer luta, porque nós temos o Deus que traz paz ao nosso coração. Que nós como igreja continuemos a ser esse povo de Deus que anuncia a mensagem que traz paz ao nosso coração. Essa mensagem que transforma a nossa realidade, o nosso interior, e que leva outros a experimentarem. Que essa igreja possa continuar dizendo que há esperança neste mundo. Eu sei que é um mundo caótico, eu sei que é um mundo que vive de maneira terrível, mas a palavra de Deus nos ensina que quanto mais o mundo piorar, a igreja continuará progredindo, porque o povo que conhece o seu Deus fará proezas. Os santos do Senhor estarão sendo perseguidos, sofrendo e passando por uma série de coisas, mas eles não deixarão de serem os santos do Senhor. A mensagem de Deus para este mundo perdido, o poder de Deus sendo anunciado para que as pessoas sejam transformadas e sejam alcançadas pela graça de Deus. Que
Que Deus possa nos abençoar, que o Deus de paz possa nos fortalecer, que o Cristo, meu irmão, que entrou na sua vida e que transformou o seu ser, possa ser por meio da sua vida levado a outras pessoas, para que elas sejam também alcançadas e elas encontrem essa paz, essa transformação, essa certeza que somente o Senhor pode nos dar. Que Deus aplique a sua palavra aos nossos corações. Amém, meus irmãos, louvado seja Deus. Vamos orar nesse momento. Quero pedir ao pastor Ademir Rosa, por gentileza, ore ao Senhor nesse momento. Pastor Ademir, que é coordenador executivo da nossa associação. Pode chegar mais perto aqui, meu querido? Nós possamos ouvir melhor a sua voz, seu microfone. Nós vamos orar para que, de fato, a nossa igreja continue firme na salvação recebida de Jesus, proclamando a paz. Bom dia, amados, graça e paz, Senhor Jesus, amém? Trago o abraço do pastor presidente, pastor Erlande, que está em Lavras, e nós temos viajado muito, e peço as orações dos irmãos, porque a estrada não é fácil, né? A gente cuida, mas os demais não cuidam da gente, mas nós temos um Deus, pastor Petrônio, que cuida e nos livra de todo o mal. E nós temos tido experiências nessas viagens, o quanto Deus é gracioso para conosco. Eu sei que o tempo está avançado, pastor. Eu queria dizer algo sobre Ibiraci, permita-me, é rápido, é breve. Irmãos, eu estive na outra semana retrasada lá em Ibiraci e fui visitar a igreja de Ibiraci. E quando eu cheguei no local, no endereço, eu vi ali um muro alto com portões de ferros e a igreja fechada. Não está acabada, está com os alicerces feito, as colunas em pé, uma casa no fundo com um mini templo e uma casa pastoral depredada, sem término. E ali está as ferragens e ali sobraram 4 pessoas. 2 casais de uma família. E uma família que está em briga por herança. E a igreja está completamente morta. E eu disse, o que está acontecendo? Por que essa igreja está desse jeito? E eles me disseram, pastor Petrônio, pastor, é porque morreram as pessoas. Ou seja, os idosos, né, que ficaram, morreram, partiram para a glória, amém? Louvado seja Deus. Mas sobraram 4, desses 4 podem haver uma multiplicação, eu creio nisso. Mas está lá uma igreja abandonada. E lá entraram ladrões e furtaram algumas coisas lá. Irmãos, é terrível. Eu tenho algumas fotos, se alguém desejar depois eu posso mostrar. Mas o que eu vi ali cortou o coração, na verdade. Precisamos fazer alguma coisa por Ibiraci. Há 4 pessoas e eles disseram, perguntei, onde vocês estão congregando? Pastor, nós não estamos congregando, nós estamos assistindo cultos pela internet. Menos mal, não é? Estão se alimentando, mas precisam de um obreiro para estar lá louvando também ao Senhor. Orem por Ibiraci, para Deus restaurar aquela cidade. E é uma cidade próspera, né? E precisa de Jesus Cristo ali. Amém? Vamos orar? Pai, obrigado pelo teu amor, a tua graça. Obrigado, Pai, pela existência da primeira igreja batista, juntamente com os seus líderes, que o Senhor tem se agraciado com ela. Tem, ó Deus, feito prosperar, ó Deus. Pai, obrigado pelos 104 anos que o Senhor assim tem abençoado. Continua a abençoar, a sustentar, trazer graça e, ó Deus, acrescentar, ó Deus, aquelas vidas que hão de se converter, hão de aceitar a Jesus como o Senhor e Salvador das suas vidas. Abençoa a vida do pastor Riedson, que está aqui, ó Deus, trazendo esta mensagem. Continua a usá-lo como instrumento nas tuas mãos, Pai, para transmitir a palavra do Senhor. Não é o recado do Senhor, mas a palavra do Senhor, Pai, que venha inundar os nossos corações para que possamos fazer a tua vontade. Abençoa a vida do pastor Petrônio na liderança e demais. E obrigado, Pai. Aceita a gratidão do nosso coração. E a igreja talvez possa dizer, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, Pai. Ó Deus, nós te louvamos, te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Obrigado, pastor Ademir. Meus irmãos, logo mais às 19 horas, querendo Deus, estaremos reunidos aqui para o encerramento desta conferência de aniversário.
você ainda tem um tempo durante a tarde para fazer um contato com um amigo, um familiar, um colega, para estar hoje à noite ouvindo uma mensagem evangelística. Deus já colocou no coração do pastor Riedson e certamente Deus levará cada pessoa a ser confrontada e a se conscientizar do seu estado diante do Senhor. Ao som do pós-lúdio instrumental, nós poderemos fazer uma oração pessoal, finalizando este culto. Estaremos à porta para cumprimentar os irmãos na saída.